Você é convertida, é cristã há quantos anos? Que eu falo que é crente faz muitos anos. Muitos anos quanto? Não sei, sem contar a idade. Vamos lá. Desde 96. 96. Desde 96. Certo. E desde quando você vem nesse processo, né, cristão, maturando cada vez mais, aprendendo um pouco mais a cada dia da palavra de Deus, você teve alguma diferenciação quando você teve esse encontro com o espelho, encontro consigo mesmo? Eu me lembro que a frase foi uma frase que eu uso em algumas das minhas reuniões, algumas das mentorias, que eu digo, olha, se olhe no espelho, mas se olhe nu. Sim. Né? E essa nudez aqui, eu até invoco o texto bíblico, porque não é uma nudez de roupa, é uma nudez de alma, de espírito, né? Uma nudez de impressão, de como as pessoas te veem e como você se vê. Se há uma paridade entre esses dois modos de ser visto por você mesmo e de ser visto pela pessoa. Nesse sentido aí, quando foi o choque? Foi nesse dia do espelho, mas como foi? O dia do espelho, eu acho que foi uma conversão ali. Você acha que você se converteu ali? De fato, sim. Porque quando você olha no espelho, você tem que tomar decisões. Então, eu tive que decidir deixar os meus amuletos para trás. A minha vida passada, e a autoconsciência, autorresponsabilidade de, como Paulo diz, né? A gente não é mais... Quando você era criança, você falava como criança. Então, agora, se você está se enxergando, agora você vai ter que ter um novo comportamento. Né? Um comportamento maduro. Então, tomar decisões nesse sentido... Por quê? Porque aí agora eu não vou poder mais justificar os meus erros, os meus pecados. Porque eu era assim, porque eu fui assado, porque a minha família... Não, agora não tem mais para onde ir. Você vai ter que assumir e ter responsabilidade diante de Deus, do mundo espiritual, sobre as suas ações. Então, olhar no espelho... Se a pessoa não se converter olhando no espelho, ela não se converte nunca mais. Porque na realidade, assim, eu sei quem eu sou. Sim. Vocês me conhecem do dia a dia, todo dia. Alguns têm um relacionamento mais próximo comigo, outros a gente vê toda semana, 2, 3 vezes por semana. Né? Mas eu me vejo todo dia, eu me conheço todo dia. Até para ciências psicológicas, né? O autoconhecimento, ele é muito angustiante. Né? Se autoconhecer, conhecer a si mesmo, na íntegra, conhecer seu corpo, a sua mente, o seu espírito. Eu me lembro que eu dei uma aula, você estava presente, sobre tricotomia. Sim, eu lembro. Né? Que é uma base do autoconhecimento, né? Sim. De forma sistêmica. Então, é uma teoria do sistema que a gente aplicou ali naquelas aulas para você conhecer a mente de Cristo aplicada à mente humana, o Espírito Santo na integralidade com o seu espírito, né? O seu corpo nessa junção com o corpo de Cristo. Então, era cada um dos elementos se alimentando, né, na sua fonte original, na sua matriz. Nesses dias, eu me lembro que você ficou muito impactada. Né? E quando a gente chegou aqui para começar essa gravação, você me trouxe a seguinte frase: olha, esse capítulo, qual foi a sua impressão? Se encontrar com o que está escrito ali? Eu acho que esse capítulo ele desnuda o que realmente, de fato, é um propósito. O que realmente é um capítulo de autoconhecimento, para mim, propósito e, de fato, pertencimento. Eu acho que são essas 3 palavras que eu destacaria. Pertencer. Primeiro, eu pertenço para... Eu sou, pertenço, e aí eu vou executar o que Deus quer, que é o propósito. Mas sem se conhecer, sem saber quem você é, você não vai conseguir, de fato, aplicar. Você não vai conseguir viver. Porque se eu não sei quem eu sou... Qualquer coisa serve, vou tomar decisões erradas, as pessoas vão me influenciar, as pessoas vão tomar decisões por mim.
Agora, quando você começa a entender quem você é angustiante. Porque você vai descobrir coisas também que te vai te confrontar, vai te angustiar. Eu entrei no estado de sofrimento nessa época. Sim, porque você começou a se olhar, né? Sim. Mas olha que interessante. Você hoje é uma empresária de sucesso, reconhecidamente de sucesso no mercado da moda aqui em Rio Preto, né? Com milhares de seguidores orgânicos, né? São pessoas que realmente trafegam ali pelas suas redes sociais, que entram, que participam. Hoje você faz lives praticamente quase toda semana com uma audiência estrondosa, Sim. com picos de venda maravilhoso, né? Sempre trazendo tendências novas. Mas eu me lembro que quando a gente começou uma mentoria, começou um curso, você estava endurecida, enrijecida, Sim. né? E eu falava, olha, a gente vai ter que inventar um novo modelo de vendas. Sim. Vamos fazer live? E você entrou em pânico, lembra que você entrou em pânico? E eu falei para você, olha, vamos lá, eu te ensino. Vamos, eu comecei a imitar, né? Ai, foi engraçado. Não pode mostrar essas cenas, que elas são muito comprometedoras. Né? E ali eu comecei a ver você como dando os primeiros passos nesse momento da sua história. Sim. Hoje as pessoas te olham e elas acham que sempre foi assim. É verdade. Não é? As pessoas falam que eu sou inspiração, tal. Para muitas também empreendedoras, eu sempre recebo mensagens de outras empreendedoras, né? Até mesmo no meu ramo. E elas acham que eu nasci pronta. E aí eu sempre conto a trajetória. Porque, voltando àquilo que nós falamos sobre ser, se eu não me enxergo... Nessa época, pastor, olha que interessante. Eu olhava as influencers, eu olhava a moda no contexto e eu não enxergava o quanto eu poderia ser instrumento de Deus, na mão de Deus, para essas mulheres. Eu não enxergava isso. Por quê? Por isso que eu falo. Se a pessoa não se enxerga, ela não vai conseguir viver o propósito. Primeiro está na ser. E o senhor colocou isso, né, com maestria no livro. Ser para fazer. Então, o que acontece? Eu não enxergava as possibilidades que tinha ao meu redor, nada disso. Porque eu não me sentia parte daquilo. Eu não conseguia entender o porquê que eu não via isso. Mas, naquela época, não tinha sentido nenhum para mim. Quando aconteceu a pandemia, e que, literalmente, né, foi uma situação, ou eu colocava a mão na massa no sentido de aparecer, que eu não aparecia, eu pagava para os outros fazerem isso para mim, terceirizava o meu propósito. Mas Deus não queria aquilo. Então, ele permitiu também que todo esse reboliço, né, da pandemia acontecesse na minha vida também. Né? Permitiu que eu conhecesse o Senhor, permitiu que o Senhor me chacoalhasse, né? Chacoalhou a árvore, literalmente. E eu lembro que o Senhor falou assim, quem que tem que ser influencer da sua empresa é você. E eu lembro disso. E eu falava, mas como que eu vou ser influencer? Mas você queria contratar alguém na época? Não, eu sempre já pagava blogueiras, influenciadoras para falar por mim. É que ela, o que aconteceu? Com o fechamento das lojas, não tinha como vender. Sim. E eu chamei ela e falei, não, você vai vender, você vai para frente da tela. Você vai gravar. Ela falou, mas eu sou dura. Eu me lembro da frase. Eu falei, se olha no espelho. Né? Olha para o espelho, se vê, se conheça. E ali ela começou a soltar. Tanto é que as primeiras lives foi bem dura, né? Bem rígida. Foi. Mas esse talvez não é o momento do propósito. A gente tem medo de dar o primeiro passo, Fabi. Você estava com muito medo de dar o primeiro passo? Com certeza. O medo do desconhecido, do novo, é angustiante. É doloroso. É algo que você sente como se você vai cair de um penhasco. Essa é a sensação. E eu lembro, em 2019, eu gravei meu primeiro vídeo contando um pouco da minha história, falando de Deus, falando de algo que estava acontecendo comigo, da transformação que Deus estava fazendo em mim. Nossa, se você for lá, o vídeo está lá no Instagram. Se for lá em 2019, no meu feed, você vai achar esse vídeo. É ridículo? É o começo. É o começo. Não é ridículo, é o começo. Então,
treine, comece, faça. Porque muitas pessoas, assim como eu, não fazia porque tinha que ser perfeito. E na realidade, nós estamos assim, aprendendo todos os dias. Tem Eu não aquela sou... frase do nosso amigo lá, né, sobre a perfeição, que a gente até usou aqui, que O perfeito. O Isso. feito é melhor melhor que o do perfeito. perfeito não feito. Isso.